Bom, queridos irmãos e amigos que estão reunidos conosco, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós teremos uma exposição nessa tarde, e essa exposição será feita pela nossa irmã, trabalhadora da nossa casa, a nossa querida Salete Strack. Estamos ansiosos para ouvi-la, ver o que você preparou para nós hoje, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Embora já saibamos aqui com antecedência o tema dela, que é crença ou convicção. Crença ou convicção. Então vamos ouvi-la com bastante atenção. Boa tarde, queridos. Eu sempre agradeço pela oportunidade de estar aqui, muito bom. E com certeza a espiritualidade está nos amparando, nos intuindo, e que possamos assim passar, da melhor forma o trabalho preparado para esta tarde. Por que estamos aqui hoje, neste momento, nesta casa espírita? Por curiosidade? Porque alguém indicou e disse que é um lugar bom? Porque estamos enfrentando dificuldades e viemos em busca de consolo, de esclarecimento, de alento? Para recebermos passe e sairmos daqui aliviados, para servir ou para nos instruir, buscando entendimento. Mas não importa o motivo pelo qual cada um está aqui agora. O importante é que estamos aqui. E com certeza, esta é uma boa escolha. Uma outra pergunta. Nós aqui já nos consideramos espíritas? Eu fui fazer um procedimento lá em Tubarão, numa clínica de saúde, e me chamou a atenção um questionário que eu tive que responder, E tinha uma pergunta. A moça me perguntou: qual a sua crença religiosa? E eu enchi a boca para dizer: eu sou espírita. Falei aquilo com uma certeza, uma vontade. E daí saí de lá pensando: que estranho, porque é o primeiro lugar que me perguntam isso, Por que será? E em alguns lugares, quando a gente fala eu sou espírita, as pessoas às vezes dão uma risadinha. Ou, que legal, eu também sou. No livro dos médiuns, que é a segunda obra do Pentateuco, tem um texto em que o codificador Allan Kardec analisa a diferente categoria de espíritas. Porque a gente diz, eu sou espírita, daí nos perguntam, é kardecista? Ou de que linha é? Aí muitos dizem, eu também sou espírita, eu sou da Umbanda. E assim, então tem diferentes vertentes, Mas os espíritas têm diferentes categorias de espíritas, e por que será? Tem distinção? Então Kardec analisa essa diferente categoria. E entre os que já se convenceram, por um estudo direto, podem destacar-se 4 categorias. Neste livro aqui, que é A Prática da Mediunidade com Jesus, é de Alírio de Cerqueira Filho,
O autor, buscando então no Livro dos Médiuns, diz que Kardec então analisa essas diferentes categorias de espíritas, e se destacam 4. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos, diz Kardec, espíritas experimentadores. Era uma categoria muito comum na época de Kardec e que ainda existe em menor quantidade, a daqueles que veem no espiritismo apenas uma ciência de observação dos fenômenos espirituais. Segundo, os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua avarento. O orgulhoso se conserva orgulhoso. O invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Essa categoria, comum até hoje, é a dos que admiram a moral que a doutrina espírita pregou, mas se mantém cultuando as suas paixões egóicas, como o ciúme, a inveja, o orgulho, sem fazerem esforços para domar as suas más inclinações, como requer a prática saudável do espiritismo, o consolador prometido por Jesus. Em terceiro lugar, vêm os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E quando Allan Kardec diz que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos, ele aborda a proposta profunda da doutrina espírita e que deverá ser a de todos os espíritas sinceros, a de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e em verdade, de modo a cristianizar toda a humanidade. Há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial.
e em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O que isso quer dizer? Que os espíritas exaltados são aqueles que não refletem no significado da doutrina em suas vidas e acreditam em tudo aquilo que provém do mundo espiritual. Trazem enormes prejuízos à causa espírita, especialmente quando estão envolvidos na mediunidade. Porque se prestam facilmente aos processos de fascinação que tantos danos têm causado ao movimento espírita em todos os tempos, mas nunca como nos dias atuais. Então, Kardec aborda também no Livro dos Médiuns um texto que diz o seguinte: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Nestas perguntas, Kardec coloca alguns pontos significativos para a nossa reflexão. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não nos torna pessoas melhores? A crença na vida espiritual, ela pode ser comum a muitas pessoas. Contudo, se essa crença não as faz melhores, mais benignas, mais indulgentes, mais humildes e pacientes frente às adversidades, será uma crença a mais, pura e simplesmente, mas não a convicção que transforma a vida daquele que crê. Mas qual é a diferença entre crença e convicção? A convicção é o resultado da fé raciocinada, refletida e sentida nos corações de modo a gerar uma profunda transformação do modo de ser e de viver. Enquanto a crença, pura e simplesmente, não transforma a vida de ninguém, pois não convida à autorreflexão. Não refletimos sobre o significado daquilo em que cremos. Por isso, não produz a transformação do sentimento. E na perspectiva da fé convicta, a existência do mundo espiritual nos leva a uma série de raciocínios sobre o significado de tudo isso em nossa vida, para sentirmos aquilo em que acreditamos, vivenciando essa crença e nos tornando
pessoas melhores. E a chave para isso é o aprofundamento no próprio Evangelho de Jesus, trazendo o Evangelho para dentro de nossas vidas, como faziam os cristãos lá dos primórdios do cristianismo. Aqueles cristãos que deram a vida por Jesus, que morreram naquelas arenas, sendo devorados por leões, por feras. É fundamental trazermos essa energia desses primeiros cristãos para as nossas vidas. Só que de uma forma diferente. Jesus não quer que entreguemos a nossa vida às feras, os nossos corpos. Ele quer que entreguemos o nosso coração, os nossos sentimentos. É isso que importa. Então nós temos essas 4 categorias, Os espíritas que creem simplesmente nas manifestações e que o espiritismo não passa de uma ciência de observação. Os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam, que é a maioria de nós, Os que não se contentam em apenas admirar a moral, mas que já a praticam. E temos vários exemplos desses espíritas. E os exaltados, que são todos aqueles espíritas que não refletem no significado da doutrina em suas vidas e que acreditam em tudo aquilo que provém do mundo espiritual. É aqueles que acontece qualquer coisa, foram os espíritos, sempre culpando alguém, e muitas vezes os desencarnados. Então um outro questionamento: onde cada um de nós se enquadra nessa categoria, nessas 4 categorias de espíritas? Onde eu me enquadro? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, Kardec aborda as características do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações más. Será que podemos nos considerar verdadeiros espíritas? Estamos realmente tentando domar as nossas más inclinações? Raul Teixeira, que é um conhecido médium e orador espírita, ele costuma dizer que ser espírita não é para quem quer, mas para quem consegue. Logo que eu entrei na doutrina espírita, eu escutei isso e eu não entendia. Pensei, mas por que será que ser espírita é para quem consegue? E eu escutava uma pessoa que já era espírita há mais tempo, uma prima minha, e ela dizia: não é fácil ser espírita. Se eu soubesse, eu não teria me tornado espírita, porque a responsabilidade é muito grande. E eu não entendia aquilo, porque eu ia frequentar as palestras, escutava a palestra, tomava um passe e saía de lá sempre bem, Mas o que tem por trás dessa fala que ser espírita é para quem não é para quem quer, mas para quem consegue? Por que é tão difícil? E faz alguns meses, eu rolando lá no Facebook, e tinha uma postagem da casa espírita que eu frequentava lá em São Leopoldo,
até vir para cá. E era um texto de Eduardo Rossato, a postagem. E eu achei muito interessante, porque fala justamente sobre isso. Por que é tão difícil ser espírita? E o texto diz assim: será que é porque somos obrigados a nos autoconhecer e isso nem sempre é prazeroso? Porque o autoconhecimento não é fácil, né? Nós temos que mexer em muita coisa dentro de nós que, na maioria das vezes, a gente quer deixar engavetado, a gente não quer nem mexer, deixa lá escondidinho. Mas o autoconhecimento exige que a gente abra aquelas gavetinhas e resolva aquelas questões dentro de nós. Não é fácil ser espírita, porque somos obrigados... isso já foi. Porque não temos ninguém para culpar pelos nossos problemas, a não ser nós mesmos. Porque conforme a gente vai estudando o espiritismo, nós vamos aprendendo que somos responsáveis pela vida que temos hoje. Que se não estamos numa condição tão boa, é porque fizemos algo no passado que nos coloca nessa condição hoje. E nós não podemos mais nos fazer de vítima, porque a gente aprende que não somos vítimas de nada. Se formos considerar apenas esta existência, muitas vezes, né, as pessoas que não acreditam em vidas passadas, em reencarnação, acham que todos os problemas estão nessa existência, né? Mas não, nós que já estamos aqui, que estamos aprendendo sobre a doutrina, estamos estudando, já sabemos que não é bem assim, né? É difícil ser espírita porque aprendemos a não revidar e ainda por cima oferecer a outra face. É difícil isso, né? Não revidar e ainda oferecer a outra face. Será que é difícil ser espírita porque sabemos que não vamos descansar e ir para o céu após a morte em eterna contemplação? É aquela vida de anjo, ficar escutando musiquinha lá? Não, não vamos. Sabemos que ao chegar no outro plano teremos que trabalhar, e muito. Ou será que é difícil porque temos consciência de que nada cai do céu em forma de bênçãos ou milagres, mas que tudo é fruto de trabalho, renúncia e sacrifício? Temos que ralar para evoluir, né? Temos que trabalhar muito. Aprendemos também na doutrina espírita que não atiramos a primeira pedra, tampouco a última. É isso que o Evangelho nos ensina, né? Aprendemos também que somos obrigados a aprender a difícil arte do desapego material e afetivo. Não é só o apego material. É também o apego afetivo. Aprendemos que
Nossos filhos não são nossos filhos. Nosso marido, nossa mãe. Aprendemos que são empréstimos e que se estamos aqui na condição de pais, temos o dever de conduzir estas criaturas no caminho do bem e que seremos cobrados por isso. O que fizeste do filho que te foi confiado? Quando um filho resolve casar, bater asas, morar em outro país, às vezes, e aquela dor, aquele apego, será que é só sentimento de amor que tem aí? Ou é porque agora não estamos mais no controle? E daí quantas encrencas dá de família, né? Porque às vezes não aceitamos aquela nora, aquele genro, aquela sogra, sendo que se estamos aqui, estamos exatamente na família que precisamos para nossa evolução. Não tem erro, ninguém cai de paraquedas em família alguma. Não há erro. Será que é difícil ser espírita? Porque reconhecemos a força lapidária da dor e sabemos do bem sofrer? Entendemos, quando começamos a estudar, nós entendemos que o sofrimento, que a gente acha que é um sofrimento, muitas vezes é uma bênção na nossa vida. Porque na zona de conforto nada cresce, né? Dificilmente as pessoas evoluem quando estão numa condição de tá tudo bem, né? Não precisa mudar nada. Mas quando a dor chega, quando o sofrimento chega, é que a maioria de nós para pensar: por que estou passando por isso? Tem uns que culpam todo mundo, culpam a Deus, culpam os espíritos, né? Mas vai chegar um momento que esses que culpam todo mundo, vai chegar um momento que a pessoa vai cair em si e diz: puxa, o que eu fiz para estar passando por isso? Ou o que eu preciso aprender com esse sofrimento? E daí sim começa a transformação. Será que é difícil ser espírita? Porque aprendemos a ter a humildade e reconhecer que somos espíritos inferiores vivendo em um dos planetas ainda atrasados, ou no nosso caso aqui, de provas e expiações. Existem os mundos felizes, mundos ditosos? Sim, existem. Chegaremos lá um dia? Chegaremos. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu processo evolutivo. Uns vão demorar mais, outros menos. E muitas vezes na mesma família, né? Uns evoluem mais rápido, e é por isso que as famílias vêm dessa forma, porque os mais evoluídos puxam os mais atrasados. E é por isso que os mais evoluídos precisam ser mais tolerantes, mais pacientes, mais indulgentes, como aqueles entes queridos nossos que estão mais atrasadinhos, são mais teimosos. Essa coisa que apaga. Será que é difícil ser espírita porque
Aprendemos que não devemos julgar para não sermos julgados. E é tão fácil julgar, né? A gente tá nesse processo assim de corrigir essas nossas más inclinações, né? Mas quando a gente se dá conta, já está julgando. É tão rápido. Por isso que a gente tem que estar muito desperto, sempre atento, para quando vem esse julgamento, logo corrigir. Aprendemos também na doutrina espírita que devemos retribuir o mal com o bem. É fácil? Não, né? Não é fácil. Ainda mais quando o mal fere, né? Fere os nossos sentimentos. Às vezes vem de uma pessoa que a gente ama, daí fica mais difícil ainda. Aprendemos também que a nossa porta é sempre estreita. As portas largas estão aí? Estão. Só que a gente aprende também que tudo pode no Espiritismo, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E daí entra o livre-arbítrio. Porque vem a oportunidade da porta larga. Mas daí a nossa consciência já acusa que aquilo não é certo. Aí tem a porta estreita, que é difícil, que a gente sabe que vai passar mais trabalho, mas que é a certa, né? E daí entra o nosso livre-arbítrio, de saber escolher, de fazer as escolhas conscientes, né? Então, uma série de fatores. Sabemos das responsabilidades de sermos os trabalhadores da última hora. Para quem já está trabalhando, né? No nosso caso, que estamos já trabalhando numa casa espírita. Não que esse convite não tenha sido feito antes. Para mim, esse convite veio há anos atrás. Mas eu aceitei? Não, sempre tinha uma desculpa, né? Sempre tinha algo mais interessante para fazer. Mas daí chega o momento de que vem o convite e tu sente lá no íntimo, não, agora é a hora. Eu não vou escapar mais. E daí a gente entra de cabeça, né? E não precisa ser na casa espírita. Tem várias outras atividades no bem, em outras áreas. O importante é fazer o bem, não importa onde e como, mas fazer o bem. Que fora da caridade, né, não há salvação. Aprendemos isso. Aprendemos também a dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Não vemos aqui, né, comércio de venda de passe, né? Cobrança por atendimento espiritual, nada disso. Não. Aprendemos a dar de graça o que de graça recebemos. Aprendemos a agradecer aos nossos inimigos pela oportunidade de exercitar as nossas virtudes. Agradecemos muito aos amigos, né? Por um conselho. E normalmente os amigos falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Não sou louca de perder o amigo, né? Mas Santo Agostinho já dizia, né?
que naquelas reflexões diárias que ele dizia, tem lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, os conselhos, né, de Santo Agostinho, que a gente tem que prestar muita atenção no que os nossos inimigos falam a nosso respeito, porque os inimigos normalmente são sinceros a nosso respeito, e aí que temos que prestar atenção, porque é uma bela oportunidade para corrigir as nossas imperfeições. Mas normalmente o que a gente faz, a gente se magoa mais ainda, né? Fica com mais raiva da criatura. Porque muitas vezes está nos dizendo a verdade. Aprendemos também a amar mesmo quando não somos amados. É isso que Cristo nos ensina. Amar mesmo quando não somos amados. Entendemos que é mais importante ter religiosidade do que uma religião. Então, não importa se estamos na doutrina espírita, se estamos na Igreja Católica, na evangélica, não importa. O importante é fazer o bem, é fazer a caridade, que é essa caridade sincera que vai nos fazer viver bem e morrer bem, porque para morrer bem nós precisamos viver bem aqui, né? A nossa condição no plano espiritual, boa ou má, vai depender desta encarnação. Então é o hoje que importa. Não temos que olhar para trás e saber o que fomos em outras existências. Não importa, importa o que estamos fazendo aqui hoje nesta e onde queremos chegar. Então não é fácil ser espírita por todas estas questões. Nós somos relembrados a cada instante das nossas fragilidades e da necessidade de vigilância. Vigiai e orai. Estar atento a tudo que nos acontece, trazer para o nosso momento presente, estarmos sempre conectados com o plano superior, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. Então, como diz, né, o grande Raul Teixeira, não é fácil ser espírita, né? Não é para quem quer, é para quem consegue. Então eu desejo de todo o coração que cada um aqui consiga, né, ser espírita, cristão e trazer o Evangelho de Jesus para o dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso conviver com o nosso próximo, principalmente aqueles que vieram juntos no mesmo núcleo familiar, os nossos colegas, né, de trabalho, que estão mais próximos no dia a dia, que amar o que está distante é bem mais fácil do que amar aquele que está próximo. Então que possamos nos esforçar e temos um bom exemplo a seguir, né, que é o nosso modelo e guia, Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual, né, do bem proceder. Então, qualquer dúvida que tenhamos, nós temos onde consultar. Que possamos usar a doutrina espírita ao nosso favor. Participar dos grupos de estudo da casa. Participar das atividades, né, como trabalhador, que é muito bom. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine sempre. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada.